No domingo passado, eu estive falando sobre o Salmo 63, aquele texto, porque a graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Que declaração extraordinária do salmista, Davi. Quando ele estava no deserto, ele não estava no palácio, ele não estava com o reino dele em mãos, ele não estava com coroa, nem sentado no trono, ele estava na sequidão do deserto de Judá. Talvez se fosse de dia um calor incessante, se fosse de noite um frio incessante. Mas Davi, ele fala: Senhor, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. E Davi, sendo traído pelo filho Absalão, ele sendo traído pelo próprio filho, e junto do filho outros perseguiam o próprio pai, Davi, ele passando os momentos mais difíceis da sua vida, ele fala assim, ele não fala, estou com saudade do templo, ele não fala, estou com saudade do reino, do palácio, estou com saudade dos benefícios da coroa, ou do meu exército, ou nem da minha casa. Ele fala: Senhor, a minha graça, a tua graça, ela é melhor do que a vida. Que declaração extraordinária! Davi reconhecia que sem a graça de Deus ele poderia ser uma pessoa bilionária, que ele não teria nada, mas ele sabe que com a graça de Deus ele poderia ter a ausência de tudo, fisicamente falando, financeiramente falando, socialmente falando, mas ele já tinha tudo porque ele tinha a graça de Deus. E nós falamos dos 3 tipos de graça: a graça comum, a graça salvífica e a graça barata. A graça barata é aqueles que fazem pouco caso da salvação, da morte de Cristo. É aqueles que acham que podem ir a Cristo e permanecer do jeito que estão, sem compromisso com Jesus, sem compromisso com a causa de Cristo, sem compromisso com Deus. Deus já me perdoa mesmo. Eles barateiam a graça, tratam a graça de forma leviana, de forma qualquer. Essa é a graça barata, que Dietrich Bonhoeffer falou no livro Discipulado, que eu compartilhei com os irmãos. Mas tem também um tipo de graça, que é a graça comum. O que é a graça comum? É o que Deus despeja gratuitamente a todo ser humano, indistintamente, sendo ele cristão ou ateu, espírita, até o budista, o evangélico ou o católico. A graça comum é a expressão da bondade, é o fato de eu poder andar, respirar, ouvir, enxergar. É claro que a graça comum, ela traz os benefícios temporários. A graça comum não nos livra da condenação eterna. É simplesmente uma expressão da bondade de Deus, de modo que até aqueles que não usufruem, que carecem da normalidade física, por terem alguma dificuldade, seja na visão, aquele que é surdo, aquele que é mudo, ainda assim desfrutam da graça comum, porque talvez a pessoa não consiga ouvir por ser surda, mas ela consegue enxergar, ou ela consegue sentir um abraço, o calor de um abraço. Às vezes a pessoa não consiga andar, aí você fala, essa pessoa não, para ela é despejada da graça comum também. Talvez ela seja paraplégica ou tetraplégica, ou tenha nascido assim, com alguma deficiência natural, mas ainda assim é despejada a graça comum sobre ela, porque ela pode saber que é amada. Talvez ela não ande, mas ela enxergue, ela possa comer. Então a graça comum, ela aponta para um Deus que expressa a sua bondade. Repito, respirar é um ato da graça comum. Alimentar, enxergar, ouvir, sorrir. O sol e a chuva caem sobre bons e sobre maus. Existe um Deus. A mensagem da graça comum é essa: existe um Deus que abençoa a todos, indistintamente, independente da sua religiosidade. Essa é graça comum. Mas essa graça comum não nos livra da condenação eterna. Mas há um tipo de graça, que é o que o salmista está falando, que é a graça salvadora. Essa graça, ela é melhor do que a vida. Essa graça, nós começamos a falar na semana passada, que é a base da nossa salvação. Essa graça, ela é operada no nosso coração, ela nos salva, ela gira uma chavinha chamada salvação através da fé.
Quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus, a graça salvadora é operada em você. É claro que fé não é só acreditar. Fé tem mais a ver com confiar, com seguir, com converter-se, com mudar a rota, mudar a direção da vida. E a gente leu na semana passada, Atos capítulo 13, lemos os versículos 22 e 36, se eu não me engano, e eu não li o versículo 43, que a Bíblia fala assim, que Paulo e Barnabé persuadiam os irmãos a perseverarem na graça de Deus. E o ponto que eu finalizei na semana passada foi sobre a importância de nós perseverarmos, que nós só conseguimos continuar perseverando na continuidade da fé, da comunhão, da vida de igreja, da vida com Cristo, por conta da graça de Deus. Eu terminei falando na semana passada, que a graça de Deus não é só um ponto de partida, não é só a entrada na fé, não é só a entrada na salvação. A graça de Deus é o que nos sustenta. A graça de Deus é o que faz você permanecer crendo. Então, hoje eu quero dar continuidade naquilo que nós já começamos semana passada, que eu fiz um resumo, porque quem não tiver semana passada pode acompanhar desde já, né? Mas nós vimos que Davi fala que a graça de Deus ela é melhor do que a vida. Por que ele fala que a graça é melhor do que a vida? Porque a graça de Deus ela é o que nos dá a vida eterna. Resumindo, a graça é o amor compromissado de Deus, é o amor leal de Deus, é a fidelidade constante de Deus, é a bondade de Deus expressa. Graça é uma palavra muito rica. Na Bíblia é citada aproximadamente um pouco mais de 475 vezes. Eu falei 3 conceitos de graça com os irmãos, mas a graça salvadora é o que nós precisamos. Se eu fosse te perguntar hoje, meu irmão, se você morresse hoje, você tem a convicção de que você estaria na glória com Cristo? Em outras palavras, eu estaria te perguntando, se você morresse hoje, você estaria salvo? Em outras palavras, ainda estaria dizendo, você crê na efetivação da graça de Deus sobre a sua vida? Porque eu falei que o oposto da graça é o mérito. Eu acreditar que eu posso me salvar. É por isso que a fé é o que gira a chavinha para a graça ser efetivada, porque a fé ela é depositada em Cristo Jesus. Eu não posso ter, se eu tenho, mas se eu posso ter fé em qualquer coisa. Não, a fé é exclusivamente em Cristo Jesus. A fé não é em Buda, ou em Maomé, ou em qualquer santo que é venerado pelo catolicismo apostólico romano, ou em qualquer outra pessoa humana. A fé, como diz o apóstolo Pedro, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa sejam salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. E Davi está falando, eu creio na salvação que Deus dá, e a graça de Deus. Eu posso perder tudo, eu posso estar no deserto, sendo traído pelo meu filho, circunstância terrível, eu posso estar passando a maior tribulação da minha vida, mas o amor fiel de Deus, a misericórdia leal, a constância da fidelidade dele sobre a minha vida vale mais do que a minha própria existência. Se eu estiver vivo, Davi falando, mas não tiver o amor leal de Deus depositado no meu coração, se eu não tiver a presença de Deus, a minha vida não tem valor para a eternidade, porque eu vou morrer, eu vou para debaixo do túmulo e eu passarei pela condenação eterna, aqueles que não são salvos. Mas Davi está falando, se eu tenho a salvação de Deus, que é dada pela fé em Cristo Jesus, quando a graça é operada, eu creio que o amor fiel de Deus, ele vale mais do que a própria existência. Se Deus permanecer comigo, mesmo no vale da sombra da morte, eu possuo o essencial, e eu não temerei mal algum. O mundo pode dizer que a nossa vida física é o bem mais precioso. A minha vida é mais. Davi está falando, o favor de Deus, a graça de Deus, vale mais do que a minha própria existência. Você crê nisso? Agora a pergunta que é, você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro?
Você tem a fé inabalável em Cristo, já se converteu dos seus maus caminhos, já segue a Cristo, você já é um discípulo de Cristo. Se você morrer hoje, Jesus te receberá lá no céu de braços abertos, da mesma forma como ele morreu na cruz de braços abertos, ele vai te receber de braços abertos, dizendo assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, venha desfrutar das benesses eternas. A graça salvífica tem potencial para nos livrar da condenação eterna. Então, o favor imerecido, o amor incondicional, a presença de Deus são mais valiosos do que a nossa própria existência física, porque é isso que dá sentido à minha própria existência física. Sem a graça, a minha vida é uma sucessão de dias. Estar em comunhão com Deus é o que dá real sentido, esperança verdadeira. E eu estou batendo nessa tecla porque eu quero sair daqui hoje com a convicção de cada um que vem aqui hoje. Fala assim: Senhor, eu preciso da tua graça salvadora, porque a graça comum eu já tenho, mas eu quero sair daqui com essa convicção. A graça salvadora, ela gera algumas implicações. Se nós lemos Atos 3,43, que diz: persuadiu a perseverar na graça de Deus. O que é perseverar na graça de Deus? O que Paulo, o apóstolo, está querendo persuadir os crentes, os prosélitos, como nós lemos, aquelas pessoas ali, os judeus na época, que passaram a crer em Jesus? O que ele estava querendo? Ele está falando: olha, vocês precisam viver em comunhão. Perseverar na graça, permanecer na graça, tem a ver com estar conectado a outros cristãos, para encorajamento mútuo, para apoio mútuo. Se eu persevero na graça, envolve ação prática. Qual ação prática? Eu preciso viver em comunhão, eu preciso ter firmeza doutrinária. Perseverar na graça é: eu vou permanecer alinhado com os ensinamentos apostólicos e bíblicos, sem me desviar por ventos de doutrina ou por filosofias humanas. Ainda que o mundo se desdobre em outras filosofias ou em outras religiosidades, eu permaneço com a minha firmeza doutrinária em Cristo Jesus. Isso é permanecer e perseverar na graça. Além de viver em comunhão, quantas pessoas hoje têm se desviado da comunhão, falando: eu não preciso de igreja, falando: eu me basto. É quase o evangelho de Satanás sendo pregado: eu me basto, eu não preciso de comunhão. É como se fosse a linguagem do mundo hoje. Hoje, se fosse ser contada a igreja dos desigrejados, ela é uma das que mais cresce no mundo, porque essa narrativa diabólica tem crescido na sociedade e dentro das próprias igrejas. Pessoas que já foram pastores hoje estão declamando que a pessoa não precisa viver em comunhão, enquanto a própria Escritura diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Antes, se ajuntem mutuamente, cooperem-se mutuamente, porque essa unidade vai trazer fortalecimento para o avanço da obra de Deus. Então, perseverar na graça não é só ser salvo pela graça, mas é a mesma graça que me salvou, é a graça que me sustenta. A minha firmeza doutrinária expressa a graça. E por fim, a dependência diária. Então, estar na graça, perseverar na graça, como disse que Paulo está persuadindo, é a persuasão para você hoje, meu irmão, nessa manhã, significa: continue confiando diariamente no favor de Deus. Essa graça, ela é o que produz em nós transformação. A graça de Deus, ela é poderosa não só para nos salvar e nos perseverar. E que agora eu introduzo os outros dois pontos que eu quero trazer nessa manhã para os irmãos. A graça de Deus, ela é poderosa. A graça de Deus, ela produz algo em nós. Se você foi salvo pela graça de Deus, que Paulo está instruindo os irmãos a perseverar, que Davi está falando que essa graça é melhor do que a vida, essa graça, ela produz transformação. Essa graça, ela é poderosa. Essa graça, ela nos anima. Essa graça nos mantém de pé. Como a gente canta, essa graça nos dá certeza. Nós vivemos com firmeza. Essa graça é maravilhosa, ela é grandiosa, ela é suficiente para mim. Os irmãos estão lembrando o hino, né? Maravilhosa graça, que nós vamos finalizar cantando.
Essa graça ela é maior que a minha iniquidade. Ontem uma pessoa me perguntou: pastor, será que Deus vai me aceitar? Diante de tantas coisas que eu já fiz? E a graça de Deus ela é maior que a nossa iniquidade. Pessoas perguntam: será que Deus vai me perdoar diante dessas situações tão devastadoras que eu causei, desses pecados tão terríveis que eu fiz conscientemente? A graça de Deus, ela é maior que a iniquidade. É a graça e a revelação do amor do Pai. Deus revela o amor dele por nós, falando assim: meu filho, você não merece ser salvo mesmo, você não merece ir para o céu, você não merece o perdão, mas o meu amor é maior que a sua iniquidade. E se você tiver com o coração arrependido, quebrantado, disposto a mudar de vida, a minha graça vai operar. Agora, essa graça não só nos salva, ela nos transforma. A pessoa que recebe a graça, mas permanece do jeito que está, é a graça barata. Ela não, dificilmente eu diria que ela recebeu a graça verdadeira. Dificilmente eu diria que ela recebeu a graça salvadora. Quem é salvo por Cristo, mas permanece na mesma forma mundana, forma de pensar, forma de enxergar, forma de agir, ele está barateando a ação de Deus sobre a sua vida. Ele não está fazendo efetivo a ação do Espírito Santo sobre si. A graça verdadeira salvífica, ela é um poder transformador sobre as nossas vidas. Nós cantamos, eu vou citar a música aqui, vou ler a música Maravilhosa Graça, traz vida perenal. O que é vida perenal? Uma vida eterna, constante, permanente. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. A gente canta: hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Por essa graça Deus transforma, dá vida eterna, dá paz, pela maravilhosa graça, a graça de Jesus. Não é isso que o apóstolo diz? Cheguem, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de acharem graça de Deus. Tem pessoas que não se achegam a Deus por verem o tamanho dos seus pecados. Tem pessoas que fogem de Deus quando pecam. Nós precisamos nos achegar de joelhos, com reverência, prostrados: Senhor, eu não mereço, mas eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, e eu confio no poder de Jesus, no sangue dele, que olhou para mim quando ele estava naquela cruz, morrendo no meu lugar. Eu quem mereci estar lá. Esse amor cobre uma multidão de pecados, mas ele também nos incentiva a não permanecer no pecado. Essa graça, ela nos educa. E agora eu quero ir para o segundo ponto da mensagem. Se a graça nos ensina a perseverar, essa graça nos educa. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 11 a versículo 14. Você precisa decorar esse texto. Ele fala assim: olha que lindo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, fazendo o quê? Educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se entregou, fazendo o quê? A si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e separar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E ele continua. Aliás, ele fala, diz essas coisas, né? Mas olha isso, versículo 11: a graça nos educa, a graça se manifestou salvadora a todos. Todos serão salvos pela graça? A graça vai ser a salvadora sobre todos? Não, ela se manifesta, mas nem todos serão salvos, porque senão nós incumbiríamos num grande erro teológico, que é o universalismo. Não, todos vão ser salvos porque Jesus morreu para salvar todo mundo. É desejo de Deus, como diz o apóstolo Paulo
na carta a Timóteo, dizendo: é desejo de Deus que o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É desejo. Mas na Bíblia, a palavra desejo, há algumas traduções do original grego: abolema e telema. São duas palavras que são traduzidas por desejo ou vontade de Deus. É interessante que quando Deus fala, quando a palavra é escrita no telema, eu não sei se eu estou confundindo telema, mas uma é um desejo que ele é condicional, ele vai acontecer sim. Deus, ele quer que nós sejamos abençoados, ele quer nos abençoar, mas ele nos abençoará com essa condição. É um desejo que se cumprirá dependendo de algo. É aí que entra a responsabilidade humana. E é um desejo de Deus, se eu não me engano é o golema, ou telema, estou trocando as palavras, mas é que vai acontecer independente, é a vontade soberana e absoluta de Deus, que se cumpre indistintamente. Por exemplo, que Cristo vai voltar, isso não é só uma vontade, isso vai se cumprir, é uma promessa, e não é uma promessa condicional. Então, quando ele fala que a graça se manifestou salvador a todos, quando ele fala é desejo de Deus que os homens sejam salvos, Deus está falando: eu amo tanto o ser humano que eu entreguei o meu filho para morrer por vocês, mas só serão salvos aqueles que crerem em Cristo Jesus, aqueles que se arrependerem, aqueles que forem transformados, aqueles de quem o Espírito Santo foi selado, aqueles em quem o Espírito Santo habita, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida, o livro da salvação. Você sabe disso? Se você não tem essa convicção, se eu não tivesse, eu nem dormiria hoje, eu não estaria em paz. Imagina uma pessoa dormir e morrer dormindo e acordar na condenação eterna, no inferno. Se eu posso receber de Cristo o perdão dos meus pecados pela graça, se Ele deseja que eu seja salvo, eu quero entrar nessa salvação. Qual a condição? A fé em Cristo Jesus, o arrependimento dos meus pecados, eu entrar nessa graça. Então, quando ele está falando aqui que a graça se manifestou salvador a todos os homens, não serão todos salvos, mas ele manifesta, ele abre, ele fala: a porta, ela está aberta, e é Cristo quem é a porta, só que o caminho é estreito. Muitos estão no caminho largo, mas esse caminho largo leva à condenação. O caminho estreito, ele leva para a vida eterna, mas Cristo Jesus, ele é a porta. Tem que passar por ele para entrar no caminho estreito que leva à salvação. E essa graça salvadora, ela nos educa. Olha o versículo 12. A graça salvadora, ela nos educa. E ela não só nos absolve, ele não só nos perdoa, não só nos garante a salvação. O verbo que Paulo está usando aqui, ele está trazendo a ideia de treinamento de uma criança. Deus nos treina, como um pai treina um filho, como um treinador treina um atleta, como um adulto treina uma criança. Ele está falando aqui, a graça, ela é professora. Não é a tia da escola, a tia Graça, não. É a graça de Deus. A salvação, ela nos ensina a quê? A negar a impiedade, educando-nos para quê? Renegadas. Ele nos ensina a negar a impiedade, nos ensina a rejeitar as paixões mundanas. E o apóstolo João concorda com isso quando ele diz, o discípulo do amor, ou melhor, o apóstolo do amor, ele fala assim, que as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida concorrem, elas são concorrentes, elas militam contra, elas ensinam a nossa carnalidade a não amar, a não se devotar, a não se entregar à fé em Cristo. Por isso que as paixões mundanas devem ser rejeitadas. Viver de modo insensato, olha, a graça nos educa a viver de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Meu irmão, você tem, depois da graça de Deus operada sobre a sua vida, você tem vivido de forma justa, você tem amado a justiça. O que é viver de modo justo? De forma honesta, de forma piedosa. Quantas vezes somos tentados à desonestidade?
Seja em relação ao imposto de renda, seja em relação ao troco que você às vezes recebe a mais no ônibus ou na vendinha, a pessoa que às vezes vai te dar uma nota de 20, mas te deu uma nota de 50, erroneamente. Aquele que é salvo por Cristo, o Espírito Santo me incomoda na hora. Ele é capaz de voltar quilômetros para devolver que seja R$1. Ele é capaz de voltar quilômetros, que seja andando, ou de bicicleta, ou de carro, para devolver aquilo que não é dele, porque a graça educou, ele é feito de forma justa, ele age de forma sensata, de forma equilibrada, ele é sensato nas suas ações. Irmão, se você morreu hoje, se Deus te recolheu hoje, a graça tem te educado. Você está dentro desse ambiente chamado aprisco de Cristo, onde Ele é o bom pastor e que cuida e zela pelas ovelhas. Viver de forma piedosa. O que é piedade? É o contrário da impiedade, não é? A pessoa que vive de forma piedosa. Você tem reverência diante de Deus? Você tem temor a Deus? Ou o pecado já está cauterizado na mente? Tem pecado, meus irmãos, que se tornam pecados de estimação, que a nossa mente cauteriza. E isso é um problema terrível, porque apesar do temor a Deus, a gente vai aceitando, vai negociando pequenas concessões de pecado, vai concedendo pequenos acessos ao pecado. E Deus não quer isso sobre a sua vida. Deus não quer isso sobre as nossas vidas. Ele quer, a graça nos educa a viver de forma piedosa, devota a Deus. Tem pessoas que às vezes chegam para nós e perguntam assim, isso é muito comum: pastor, isso é pecado? O coração da pessoa está incomodado se deve fazer ou não. A pessoa tem dúvida. A pessoa que não é piedosa, que não tem um temor a Deus grande, ela vai, na dúvida, ela vai ceder ao pecado. Se eu não sei se é pecado, eu vou fazer. Mas aquela pessoa que é temente a Deus, ela fala assim: eu não sei se é pecado, talvez seja, então eu vou me abster. Eu não vou fazer, porque se isso for pecado e eu estiver fazendo, eu vou desagradar a Deus. Isso tem a ver com piedade. Eu sou uma pessoa devota, piedosa. Eu sou uma pessoa que se entrega a Jesus e não me entrego aos meus próprios desejos carnais. A tentação bate à porta, como foi pregado na quarta, cabe a nós dominar. O piedoso, ele teme a Deus. É por isso que Salomão fala que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor ao Senhor. O que é temer a Deus? É temer Deus? Não. É tratar a Deus como Deus. Tratar a Deus na grandiosidade que Deus é. É reconhecê-lo no seu poder, na sua majestade, na sua soberania. É não tratar Deus de forma leviana. É respeitar e honrar ao Senhor. Temer a Deus é reconhecer que Deus não é um igual. Deus é soberano. Que quando ninguém vê, Deus vê. A pessoa que teme a Deus, ela sabe que embora nenhum homem veja, Deus vê. Mas quem não teme a Deus, mesmo ouvindo falar que Deus vê, quando ninguém vê, só está eu. A pessoa que não foi educada pela graça, age de forma impiedosa. Como está o seu coração hoje, meu irmão, minha irmã? Você está sendo educado pela maravilhosa graça, a graça abundante, a graça perfeita de Deus? Glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que nos ama e que vai trabalhando, vai transformando. Se não fosse o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Se não fosse a ação de Jesus, do Espírito Santo, hoje ainda nos ajudando. Porque a nossa natureza é tão pecaminosa, é tão falha. Nossa natureza é carnal. Mas Jesus Cristo nos envia e falou: vou para o Pai, mas deixarei convosco o Espírito Santo. Que se você tem alguma dificuldade em relação a qualquer pecado, a qualquer coisa, você pode pedir, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele até intercede juntamente ao Pai por nós. Jesus é nosso advogado fiel. O Espírito Santo que habita em nós nos ensina até a orar, porque nós não sabemos orar como devemos. Ele nos ensina até a orar. Glória a Deus por Jesus Cristo.
pelo Espírito Santo. Por fim, terceiro e último ponto, a graça de Deus, além de ser a única questão que nos sustenta, a graça nos ensina a perseverar, é no que nos mantém de pé, é a porta que nós entramos, que é Cristo, mas é o que garante a nossa salvação até o dia final. Ela também nos educa e, por fim, ela também é um poder transformador. Romanos 6, 1 e 2, olha o que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A graça não serve só para perdoar o nosso passado. A graça atua como uma força de Deus diária, que te capacita a perseverar na fé, a vencer as dificuldades espirituais, a abandonar hábitos ruins e a viver em paz. Quem muito é perdoado, muito ama. Quando Jesus estendeu a graça sobre aquela mulher pecadora, o que ela fez? Jesus estendeu a graça sobre ela e ela respondeu à graça de Jesus. Nós precisamos dar uma resposta à graça de Deus. E esse aqui talvez seja o clímax da nossa pregação, porque a graça que nos transforma e nos capacita. A graça não é só um perdão, a graça é poder. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Olha o que diz o apóstolo Paulo: pela graça de Deus sou o que sou. Ele não está falando sou o que sou porque eu aprendi e estudei aos pés de Gamaliel. Sou o que sou porque eu preguei com algemas, porque eu apanhei, porque eu sofri naufrágio, porque eu estou sendo perseguido. Não, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele é o que é, sendo falado hoje, quase 2000 anos depois que ele morreu, Paulo. Porque pela graça, que é um poder transformador sobre a vida dele, e ele fala: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Perceba, a mesma graça que perdoou Paulo foi a graça que capacitou Paulo. Ele está reconhecendo: eu trabalhei muito mais que eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós precisamos viver a graça. Nós precisamos viver e ministrar essa graça de Deus. Nós precisamos ministrar a graça. Quando a gente ministra essa graça às outras pessoas? Quando a gente serve as pessoas feridas. Jesus tocava os leprosos, Jesus acolhia os pecadores, Jesus restaurava os quebrantados. Uma igreja ministra a graça para fora, para dentro também. Quando acolhe aquele que está cansado, quando você visita o enfermo, você ministra dessa graça de Deus. Quando você ajuda o necessitado, quando você restaura aquele que caiu. Quantas pessoas às vezes caem e ficam envergonhadas, tem vergonha de vir na igreja porque pecou e o pecado se tornou público? A igreja graciosa visita essa pessoa, fala assim: meu irmão, o seu erro tem consequências, mas nós estamos aqui como Jesus me acolheu pela graça. Porque se Jesus não me acolhesse de forma graciosa, eu não mereceria jamais. Assim como você não merece, nós vamos te receber como Cristo me recebeu. Uma igreja graciosa restaura aquele que caiu. A graça é poderosa para restaurar aqueles que precisam de restauração. Porque eu um dia fui restaurado por Cristo. Você um dia foi restaurado por Cristo quando você não merecia, quando eu não merecia. Glória a Deus pela graça de Cristo. Quando você prega a palavra de Deus com fidelidade, a essência do Evangelho, que é Cristo, sem negociar princípios. Quando você prega o perdão dos pecados, a salvação eterna, a graça de Deus, ela se torna visível no mundo através das nossas mãos, através das mãos da igreja, através do acolhimento da igreja, da restauração que a igreja traz.
Amém, meus irmãos? Uma das missões da igreja, ou melhor, a missão da igreja é proclamar o Evangelho a toda criatura, levando o reino de Deus. E uma igreja não promove, não cumpre a missão, não promove o crescimento do reino de Deus só porque tem uma boa estrutura, porque tem uma boa música, porque tem uma boa organização. Que tenha, mas esse não é o agente de promoção do reino. O reino de Deus cresce quando você, igreja de Cristo, quando homens e mulheres salvos por Cristo vivem diariamente sustentados pela graça, salvadores de Deus, quando ministram essa graça salvadora ao próximo. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, e que a gente possa dizer, como Davi falou: Senhor, a tua graça, a graça de Deus, ela é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, que a graça abundante opere sobre você. Eu quero finalizar cantando junto com os irmãos.